Olá, meus amigos, como vocês estão? É um grande prazer estar falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, eu sou formado há 27 anos, eu sou membro do titular da Sociedade Brasileira de Urologia e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado à medicina funcional e sou médico certificado pelo Board da A4M, American Academy of Anti-Aging Medicine. E eu vou agora, de início, dizer que essa aula é principalmente para profissionais de saúde, mas que pode ser perfeitamente compreendida por leigos mais avançados no estudo da saúde natural. Se você caiu aqui de paraquedas e deseja ter acesso a um conteúdo mais palatável, mais digerível, mais fácil de entender para leigos, vá ao meu canal principal, que tem um vídeo mais curto sobre esse assunto, ok? Eu vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição. Então, de início, eu quero dizer que eu vou repetir alguns conceitos importantes 2 ou 3 vezes ao longo desse vídeo, para que vocês possam consolidar os conhecimentos. Para quem não tem paciência, pode entender que isso daí é repetitivo, mas entenda a redundância como uma ferramenta didática e não como uma repetição irritante, digamos assim. Então, o objetivo desse vídeo é apresentar tanto argumentos a favor quanto argumentos contra o uso de óleos vegetais de modo geral, mas vamos dar aqui uma ênfase maior em relação aos óleos de sementes, que são os mais controversos e mais polêmicos. Eu vou começar falando sobre os argumentos a favor dos óleos vegetais, que são os argumentos mais prevalentes na maioria das fontes que vocês consultarem, e especialmente as chamadas fontes oficiais. E no final, eu vou repetir alguns conceitos e dar a minha visão pessoal sobre esse tema, tentando então conciliar as visões a favor e contra, as visões divergentes. Bem, vamos agora aos argumentos a favor e depois eu vou falar os argumentos contra. E eu coloco aqui processados em vermelho, então consumo de óleos vegetais processados pode ser benéfico para a saúde, especialmente quando esses óleos são ricos em ácidos graxos monoinsaturados, que a sigla em inglês é MUFA, e em poliinsaturados PUFA. Por que coloquei em vermelho isso daí? Porque, na verdade, vai depender do nível de processamento. Isso é o ponto essencial, fundamental, que a gente vai discutir mais no final desse vídeo. Então, quanto menos processado o óleo for, mais saudável ele tenderá a ser, independentemente de ser MUFA, PUFA, ou seja, poliinsaturado, monoinsaturado ou óleo saturado, ok? Então, os mecanismos subjacentes aos benefícios dos óleos são multifacetados e incluem melhorias no perfil lipídico, não são todos os óleos, nós vamos ver isso, efeitos anti-inflamatórios e aumento de atividade antioxidante. Então, dependendo do óleo, vai ser anti-inflamatório, antioxidante e vai melhorar o perfil lipídico. Bem, diversos estudos demonstraram que óleos ricos em MUFA e PUFA, de novo, monoinsaturado e poliinsaturado, como o óleo de canola, o óleo canola, né, como o pessoal gosta de falar, não óleo de canola, azeite de oliva, óleo de farelo de arroz, esses óleos poderiam reduzir os níveis de colesterol total de lipoproteína de baixa densidade, ou seja, LDL no sangue. Então, esse efeito redutor de lipídios é crucial para a saúde cardiovascular, uma vez que níveis elevados de LDL, eu coloco entre também pontos de interrogação, são um fator de risco conhecido para aterosclerose e doença arterial coronariana. Aqui eu vou colocar meu palpite a respeito dessa questão do LDL e colesterol. Será que esses estudos que demonstram o efeito antioxidante, anti-inflamatório, de melhora do perfil lipídico desses óleos de canola, né, que tem essa fama de ser saudável, e mesmo do óleo de soja, porque tem estudos falando que o óleo de soja é bom também. Será que nessas circunstâncias desses estudos, eles utilizaram o mesmo óleo que está disponível nas prateleiras no mercado para a maioria das pessoas? Então nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. Aqui também tem um conceito que eu não vou me aprofundar agora, mas é sobre essa questão do LDL, que é muito polêmico. Será provavelmente assunto de uma outra aula mais aprofundada. Será que o LDL colesterol é realmente o responsável pelo problema da doença arterial, ou seriam as partículas de LDL que sofrem oxidação, glicação, que são as partículas de LDL pequenas e densas, que seriam o real problema, né? Será que é a classe toda do LDL ou são alguns representantes do LDL que seriam o problema? Então, devemos combater o colesterol como um todo ou somente essas partículas mais específicas que geralmente são negligenciadas, não
aparecem nos exames habituais, que são autorizados pelos planos de saúde, porque no Brasil o lipidograma avançado, o lipidograma mais aprofundado, que vê o número de partículas e os tipos de partículas, não se popularizou, é um exame caro, e pouquíssimas pessoas têm acesso a esse exame, né? Então esse é um ponto muito importante de levar em consideração. O estudo multicêntrico de intervenção com óleo de canola mostrou que dietas pobres em ácidos graxos saturados, mais ricas em ácidos graxos insaturados, aumentaram significativamente a capacidade de efluxo de colesterol mediado pelo soro, que é um parâmetro aí que verifica a capacidade de eliminar essas gorduras, e é um mecanismo chave na prevenção da aterosclerose. Bem, aqui vocês verem o estudo que foi publicado em 2018, dietas baixas em gordura saturada com diferentes perfis de ácidos graxos insaturados, aumentou então esse fluxo de colesterol mediado pelo soro, e aí vocês podem ver 5 dietas isocalóricas contendo os óleos de tratamento: óleo de canola com alto teor de ácido oleico, óleo de canola com alto teor de ácido oleico enriquecido com DHA, né, que é ômega 3, mistura de óleo de milho e óleo de cártamo, e mistura de óleo de linhaça e óleo de cártamo. Então eles comparam todos esses tipos de dietas com gorduras. Dietas baixas em gorduras saturadas, né, com diferentes perfis de ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, melhoraram a capacidade de efluxo de colesterol mediado pelo soro em indivíduos com ou sem risco de síndrome metabólica. Então esse mecanismo poderia ser responsável, em parte, pelos benefícios para doenças cardiovasculares de dietas baixas em gorduras saturadas e altas em ácidos graxos insaturados. Mas, de novo, um estudo altamente, no meu ponto de vista, tendencioso. Por quê? Porque utilizou um óleo que não existe no mercado para pessoas ingerirem. Então, para mim, esses resultados podem ser interessantes do ponto de vista bioquímico, mas não correspondem ao que as pessoas estão ingerindo hoje em dia de óleos. Esse outro estudo de 2024, super recente, né? Efeitos à saúde de vários óleos vegetais comestíveis. Um estudo Umbrella. Estudo Umbrella é um estudo que você junta várias meta-análises, seria a meta-análise das meta-análises, ok? Então, um total de 48 estudos, incluindo 206 meta-análises, foram incluídos. Evidência de certeza moderada e muito baixa mostraram que ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, que é o caso de óleo de canola, azeite de oliva virgem e óleo de farelo de arroz, são benéficos na redução do colesterol total sérico e das concentrações de lipoproteína de baixa densidade, o LDL. Por outro lado, evidência de certeza baixa a muito baixa sugere que óleos ricos em gorduras saturadas, como óleo de coco e óleo de palma, aumentariam o colesterol total e as concentrações de LDL, mas também aumentariam as concentrações de lipoproteína de alta densidade. Então, evidências de certeza muito baixa mostraram que o consumo de azeite de oliva, óleo de gergelim, óleo de coco pode melhorar o controle do açúcar no sangue. Então, evidências de baixa certeza mostraram que o consumo de azeite de oliva reduziu o risco de câncer de mama, digestivo e outros. Evidências de certeza moderada a muito baixa sugeriram que o consumo de óleo de canola e óleo de gergelim reduziu o peso corporal. O consumo de óleo vegetal parece oferecer diferentes benefícios à saúde, com estimativas resumidas indicando efeitos benéficos na redução das concentrações de lipídios, especialmente com óleos ricos em monoinsaturados e poliinsaturados, quando consumidos em quantidades recomendadas. De novo, será que esses óleos que foram vistos nesse estudo são os óleos que a população está consumindo no dia a dia? Então vamos aos efeitos anti-inflamatórios. Certos óleos vegetais têm a eles atribuído um alto conteúdo de compostos bioativos, polifenóis, tocoferóis, que são vitaminas do complexo E, né? E fitoesteróis. Então esses óleos possuiriam propriedades anti-inflamatórias que poderiam mitigar condições como obesidade e diabetes. Então, no caso, esses polifenóis, esses tocoferóis e fitoesteróis também têm efeitos interessantes de reduzir a oxidação do LDL e colesterol e diminuindo assim a inflamação e o estresse oxidativo. E o azeite de oliva, especialmente o virgem ou extra virgem, é o melhor exemplo disso daí. Além disso, o consumo de óleos mistos com uma relação favorável de ômega 6 para ômega 3 tem sido associado à redução de expressão de marcadores inflamatórios, o caso da proteína C reativa e do fator de necrose tumoral alfa. Esse estudo também
mostrando o benefício do consumo de óleos blended, né? Um blend é uma mistura de óleos, sobre outras fontes de lipídios no sistema cardiovascular em ratos obesos, né? Então, nesse estudo foram avaliados os efeitos de um óleo misto funcional, de novo, um óleo super específico que eles fizeram só para o estudo, composto por altos níveis de ácido oleico, ácido alfa-linoleico, né, na saúde cardiovascular, pressão arterial e peso corporal. Então, eles viram o efeito desses óleos aí, essa mistura de óleos para esses parâmetros, em comparação com o óleo de banha, o óleo de amendoim. Então foram 90 ratos Wistar machos que foram divididos em 3 grupos. Um grupo tomou esse óleo especial, essa mistura de ácido oleico com alfa-linolênico, né, que eles estão chamando de BO ou BO. O outro grupo foi com a banha, né, que é esse LO, e o outro grupo com óleo de amendoim, que é o PO. Então cada grupo foi subdividido em níveis baixo, médio e alto de gordura, com proporções de óleo de 6%, 10% e 48% respectivamente. Então, após o período de alimentação, os ratos foram sacrificados e os dados foram coletados e analisados. Então, ratos tratados com esse óleo especial, esse blend especial de óleo linolênico com oleico, né, especialmente na alta dose, apresentaram peso corporal, peso em gordura, peso do fígado, relação de gordura, ingestão de alimento, ingestão de energia, todos menores. Então, esse óleo especial reduziu significativamente a relação ômega 6 e ômega 3 no plasma, no sangue, no fígado também, nos tecidos adiposos, além de diminuir os triglicerídeos e o colesterol LDL, aumentando o colesterol HDL. Então, além disso, o tratamento com esse óleo especial em altas dosagens reduziu a expressão de genes relacionados ao armazenamento de lipídios, inflamação de lipídios, reduziu o receptor toll-like 4, né, o TLR4, o fator nuclear kappa-beta, todos os marcadores de inflamação, ok? E proteína quimioatrativa de monócitos, MCP1. E aumentou os genes relacionados à quebra de lipídios e o RNA mensageiro do receptor ativado por proliferação de peroxissosoma, né, que é o tal famoso PPAR-gama, né? Então, tudo isso quer dizer o quê? Esse monte de marcadores, esses são marcadores de inflamação, eu sei falar de uma maneira mais simples. Então, em termos de enzimas antioxidantes, o tratamento com óleo especial aumentou a atividade da catalase, ou seja, aumentou essa enzima, a glutationa peroxidase também aumentou, e a superóxido dismutase. São as 3 enzimas então, que aumentaram, reduzindo então, o marcador de estresse oxidativo, que é o malondialdeído, e espécies reativas de oxigênio nos tecidos. Além disso, a suplementação com o óleo especial reduziu significativamente os níveis séricos de proteína C reativa e fator de necrose tumoral alfa, outros marcadores de inflamação. Também reduziu a pressão arterial, o índice de aterosclerose e a frequência cardíaca. Então, esses resultados indicam que a nova mistura de óleo de canola, milho, oliva, amendoim e girassol, que é esse óleo especial aí que tem ácido oleico e linolênico, com a baixa relação de ômega 6 para ômega 3, pode prevenir e controlar doenças cardiovasculares. Então, esse tipo de estudo demonstra que muito que a ciência oficial usa para justificar o uso de óleos vegetais de sementes comuns é baseado, de novo, em dados científicos nos quais alguns óleos muito especiais são separados e os resultados são generalizados, como se todo mundo na população estivesse ingerindo esses óleos, ok? Que são de qualidade bem inferior na prática. Então, os óleos vegetais teriam também diversos compostos antioxidantes, que eu já comentei aqui, né, como ácidos fenólicos, como os polifenóis, como os tocoferóis. E essa atividade antioxidante é particularmente relevante no contexto da síndrome metabólica e das doenças cardiovasculares, porque o estresse oxidativo desempenha um papel muito importante na progressão dessas doenças. Então, as propriedades antioxidantes desses óleos ajudam a reduzir os níveis de espécies reativas de oxigênio e também o marcador que eu já falei, o malondialdeído, que é o marcador de estresse aí de oxidativo das gorduras, ok? Protegendo assim os componentes celulares contra danos oxidativos. Então, alguns óleos vegetais demonstraram melhorar a sensibilidade à insulina e o controle glicêmico. Por exemplo, tem evidências moderadas de consumo de óleo de oliva, né, azeite de oliva e óleo de gergelim, poderia melhorar o controle do açúcar no sangue, o que seria benéfico para indivíduos com diabetes ou em risco de desenvolver ou pré-diabéticos. E a substituição de gorduras saturadas na dieta por óleos ricos em poliinsaturados, como é o caso do óleo de semente de abóbora, pode atenuar a doença hepática gordurosa não alcoólica, né, a famosa esteatose,
e reduzindo o desenvolvimento de aterosclerose, destacando os benefícios metabólicos desses óleos. Óleos como canola e soja são ricos em ácidos graxos insaturados que poderiam melhorar o perfil lipídico e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Estou sendo redundante aqui, eu sei. O óleo de girassol também contém vitamina E e outros antioxidantes que combatem o estresse oxidativo, então potencialmente diminuindo o risco de doenças crônicas. E tem resultados interessantes em diabéticos que o uso dessas gorduras poliinsaturadas melhoraram os parâmetros desses pacientes. Estudos indicaram que óleos de canola e soja melhoraram os perfis lipídicos e glicêmicos desses pacientes, sugerindo um papel benéfico no manejo de várias doenças crônicas. E também tem tido dados aí da ação anticancerígena de vários óleos vegetais, devido principalmente pelo efeito anti-inflamatório e também antioxidante. Então vamos aos argumentos contra. O consumo de óleos vegetais altamente processados está de fato associado a aumento no risco de doenças crônicas. Tem dados mostrando sobre isso, ok? Principalmente devido a mecanismos que envolveriam a peroxidação lipídica, que é um tipo de estresse oxidativo, e a geração de produtos de oxidação prejudicial. Mas eu acabei de falar que os óleos vegetais são antioxidantes, mas aqui eu estou falando, olha, de óleos vegetais altamente processados. Aí que está o ponto. Os estudos que eu mostrei até agora eram óleos hand-picked, né, cherry-picked, ou seja, escolheram a dedo os óleos para fazer o estudo. Não é o óleo que você está consumindo aí na sua cozinha, ok? Então, os óleos comuns, super processados, especialmente quando eles são aquecidos repetidamente, podem produzir radicais livres e produtos tóxicos de oxidação lipídica, contribuindo para diversas questões de saúde, como doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. Então é o contrário, aí vai aumentar a doença cardiovascular e aumentar o câncer se for um óleo de má qualidade, oxidado, ou que tem acréscimo aí de gordura trans ou gordura artificiais de outras fontes, como é o caso da interesterificada. E ainda mais se for reutilizado esse óleo, que é muito comum aí em alguns lugares, restaurantes e feiras livres, né? Então, óleos vegetais submetidos a aquecimento repetido geram radicais livres, levando à peroxidação lipídica, o que é prejudicial para a saúde cardiovascular. E os produtos do estresse oxidativo das gorduras, esses LOPs aí, que formam aldeídos, podem penetrar nos alimentos fritos, entrar na circulação sistêmica, aumentando os riscos de doenças crônicas. Então, o alto consumo de alimentos fritos está, sim, relacionado ao aumento nos riscos de obesidade, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, embora o tipo de óleo utilizado é fundamental, né, nesse risco. Então, ácidos graxos poliinsaturados ômega 6, presente em muitos óleos vegetais, tem demonstrado promover o desenvolvimento de câncer, especialmente casos de câncer de mama e cólon. Então, o excesso de ômega 6 em relação ao ômega 3 é problemático, sim. Ainda mais que esses óleos recebem gorduras trans, para que o óleo aguente mais tempo de prateleira de gôndola no supermercado. Nós sabemos disso. Então, quais seriam os mecanismos bioquímicos e fisiológicos do efeito ruim dos óleos processados, os bastante processados principalmente? Peroxidação lipídica e estresse oxidativo é o contrário do que eu tinha falado antes dos óleos do bem. Então, esses óleos altamente processados, eu volto a frisar, são os altamente processados, especialmente quando aquecidos repetidamente, sofrem essa peroxidação lipídica, resulta na formação de espécie ativa de oxigênio, que são os radicais livres, aldeídos tóxicos derivados, como é o caso do 4-hidroxi-2-nonenal. Então, esses compostos podem causar estresse oxidativo, prejudicam a função celular e promovem inflamação. Então, esse composto, esse aldeído aí em particular, pode desestabilizar as membranas dos lisossomos e levando à morte celular. O consumo de óleos oxidados também está causando desregulação metabólica, aumento de marcadores inflamatórios, como é o caso da proteína C reativa, interleucina 6. E essa resposta inflamatória pode contribuir para a desregulação, incluindo resistência à insulina, o pré-diabetes, esteatose hepática, gordura no fígado, que são precursores do diabetes tipo 2 e da doença hepática gordurosa. Quer dizer, eu estou falando que é o contrário de quase tudo que eu falei antes, né? Porque antes eu estava falando de óleos altamente selecionados, óleos pouquíssimo processados ou não processados, e agora eu estou falando dos óleos da realidade do dia a dia da maioria das pessoas. Então, os óleos vegetais aquecidos repetidamente aumentam a pressão arterial, o colesterol total,
o colesterol LDL e quanto diminui o colesterol bom HDL. Então essas alterações no perfil lipídico são pró-aterogênicas, ou seja, vão ajudar a formar as placas e contribuem para o desenvolvimento da aterosclerose e outras doenças cardiovasculares. E também tem evidência que esses óleos causam disfunção mitocondrial, que é o quê? É quando a mitocôndria não trabalha com eficiência energética. A ingestão excessiva de ácido linoleico, que é um tipo de ômega 6, leva à formação de metabólitos oxidados do ácido linoleico, que aqui a sigla é OXLAN. Então esses derivados, esses metabólitos, podem prejudicar a função mitocondrial, alterar a composição da cardiolipina, que é um tipo de gordura importante na membrana da mitocôndria. Ela é crucial para a integridade e função da membrana mitocondrial. Então, a disfunção mitocondrial é um fator-chave na patogênese de várias doenças crônicas, incluindo desordens neurodegenerativas e doença cardiovascular. E também tem a superativação do receptor acoplado à proteína G para ácidos graxos em resposta a ácidos graxos excessivos ou oxidados, que pode desregular a homeostase do cálcio, atrapalhar então o metabolismo do cálcio, levando ao estresse celular e à apoptose, que é a morte celular programada. Então tem esse mecanismo molecular aí também para autodestruição celular por conta desses óleos ruins. Então esse mecanismo é particularmente relevante no contexto de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, onde a morte neuronal é uma característica muito crítica nessa patologia. Então, em resumo, o consumo de óleos vegetais altamente processados, especialmente quando aquecidos de forma repetida, está associado sim a um aumento no risco de doenças crônicas através de mecanismos que envolvem estresse oxidativo, inflamação, peroxidação, disfunção mitocondrial e apoptose celular, que é a morte celular programada. Então esses achados ressaltam a importância das escolhas alimentares, ok? Então vamos conciliar os argumentos a favor e contra. E para a gente poder fazer isso, nós vamos dar uma ênfase especial aos óleos de sementes. Precisamos analisar cada um em profundidade e identificar os pontos-chave dos argumentos que geram a aparente paradoxalidade. Porque, veja bem, eu comecei falando que óleo vegetal era antioxidante, anti-inflamatório, que controlava os lipídios do sangue e que evitava doenças crônicas, até câncer. Aí depois eu falei exatamente o contrário. Só que eu frisei que eu estava falando de óleos mais processados e geralmente reutilizados. Então, ambos os argumentos abordam os efeitos dos óleos vegetais na saúde, mas diferem nos tipos de óleos considerados. Então, o diabo está nos detalhes também, nós vamos falar desses óleos daqui a pouco. Nos métodos também de processamento, que é muito importante, e nas condições de consumo. Então, analisando argumentos, benefícios dos óleos vegetais processados, vamos recapitular. Enquanto que os óleos vegetais frescos, geralmente pouco processados, podem oferecer benefício à saúde através das suas propriedades antioxidantes, os riscos associados aos óleos processados exigem cautela. Alguns estudos indicam que nem todos os óleos vegetais são igualmente prejudiciais e certos, como é o caso do azeite de oliva extra virgem ou virgem, podem até reduzir o risco de doença cardiovascular quando utilizado de forma adequada por conta dos polifenóis e também das vitaminas do complexo E, os tocoferóis e tocotrienóis. Então isso destaca a complexidade das gorduras dietéticas e seus variados efeitos na saúde. Nada está simples hoje em dia em termos de dieta. Tudo é enfoque nos detalhes. Isso é muito importante colocar essa informação aqui. Então, o primeiro argumento de que destaca os potenciais benefícios à saúde do consumo de óleos vegetais ricos em ácidos graxos monoinsaturados, que é o caso do abacate, é o caso do azeite de oliva, e os poliinsaturados, que é o caso dos óleos de semente em geral, seria por conta da melhoria do perfil lipídico e também do efeito anti-inflamatório e antioxidante. Então, eles falam que óleos como canola, azeite de oliva e farelo de arroz poderiam reduzir os níveis de colesterol total LDL, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. Aqui eu quero colocar o seguinte: o canola, nós sabemos que ele é derivado da couza, que é uma planta canadense que era rica em ácido erúxico, que era um ácido graxo tóxico, cardiotóxico principalmente, e que eles fizeram uma mudança genética na planta para produzir pouquíssima quantidade, abaixo aí de 2% de ácido erúxico. E existem discussões aí entre profissionais de saúde, entre professores, se de fato a quantidade de ácido erúxico que tem no canola é significativo ou não, ok? Só que eu não vou entrar nesse detalhe aqui na aula de vocês agora.
Então, estudos mostram que dietas ricas em ácidos graxos insaturados melhoraram o efluxo de colesterol e preveniram a aterosclerose. Os óleos pouco processados e os óleos praticamente virgens, né? Que tem essa característica, porque eles não sofreram deterioração e nem acréscimo de gorduras artificiais, gorduras trans. Então, de novo, tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, que dariam benefícios metabólicos. Por que eles fazem isso? Porque são ricos em polifenóis, tocoferóis e fitoesteróis. Okay? O óleo não processado e que não sofreu oxidação e que também não sofreu acréscimo de gordura trans. Então, é um argumento muito comum aí na literatura que a substituição de gorduras saturadas por ácidos graxos poliinsaturados pode atenuar a doença hepática gordurosa não alcoólica, como eu falei, a esteatose, e melhorar o perfil lipídico, combatendo o estresse oxidativo e a inflamação. Análise do argumento 2, riscos dos óleos vegetais altamente processados. Então, o segundo argumento enfatiza os riscos associados ao consumo de óleos vegetais altamente processados, especialmente quando aquecidos de forma repetida. Os principais pontos são peroxidação lipídica, um tipo de estresse oxidativo, formação de radicais livres. Aquecimento repetido vai gerar essas substâncias e também vai gerar aqueles aldeídos que são derivados dos radicais livres, que são prejudiciais à saúde cardiovascular e podem entrar na circulação sistêmica. O alto consumo de alimentos fritos em óleos processados está relacionado ao aumento de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. Então, esses óleos ruins, esses óleos altamente processados, aumentariam o estresse oxidativo, aumentariam a disfunção mitocondrial e a apoptose celular, como já foi dito. Por que existe essa aparente paradoxalidade e vamos reconciliar os argumentos? É fundamental o tipo do óleo vegetal. Óleos minimamente processados são os ideais, como é o caso do azeite de oliva extra virgem prensado a frio. Olha só o ponto principal aí, prensado a frio, porque ele sim ele vai manter altos níveis de compostos bioativos benéficos, como é o caso dos polifenóis. Quando você começa a aquecer muito esse óleo e processar ele na planta com colocação de gordura trans para aumentar o tempo de prateleira, ele passa a perder nutrientes e conter substâncias nocivas. O método de processamento mais suave preserva antioxidantes e ácidos graxos insaturados. E o processamento intenso, que envolve aí as plantas, as fábricas, geralmente envolve o uso de altas temperaturas e solventes químicos, que vai degradar nutrientes e formar compostos prejudiciais. Então, de novo, consumo de óleo cru, do óleo não processado e também sem exageros vai ter a manutenção das propriedades benéficas dos óleos. Temos a questão do equilíbrio do ômega 6 com ômega 3, é muito importante que a gente tenha uma relação de 4:1 em relação ao ômega 6 para ômega 3, porque a relação hoje mais comum é de mais de 20:1. Quando você ingere ômega 3 em quantidade suficiente, ele vai equilibrar e contrabalançar os efeitos negativos dos ômega 6 e é mais provável que a maioria dos efeitos benéficos à saúde dos óleos não processados se deve a um consumo moderado. E, obviamente, quando você consome um excesso de alimentos fritos, especialmente com óleos processados ou reutilizados, isso aumenta o risco à saúde. Concluindo, então, a aparente paradoxalidade surge da generalização sobre óleos vegetais sem considerar as variáveis críticas. Tá? Provavelmente, ambos os argumentos estão corretos dentro dos seus contextos específicos. Quando os óleos vegetais minimamente processados e ricos em compostos fenólicos benéficos são consumidos de forma moderada e sem aquecimento excessivo, vão melhorar a saúde cardiovascular, reduzir a inflamação e oferecer proteção antioxidante. Quais são os melhores óleos, no meu ponto de vista? O azeite de oliva é o número 1. O óleo de peixe também empata aí com o azeite de oliva, na minha opinião, mas você não vai usar o óleo de peixe para fritura, né? O óleo de peixe ele é altamente sensível a alta temperatura, mas o azeite de oliva, apesar dos argumentos falando que ele não serve para fritura, ele serve sim, contanto que você faça uma fritura rápida, ok? Que ele não vai degradar de forma significativa se você não deixar muito tempo em alta temperatura. Na minha opinião, o óleo de coco, o óleo de palma, o óleo de linhaça, o óleo de abacate são excelentes óleos. Existe muita controvérsia em relação ao óleo de coco e a banha de porco, porque eles são ricos em gordura saturada, mas no meu entendimento, o grande vilão não é a gordura saturada, e sim as gorduras poliinsaturadas ômega 6,
que estão deterioradas por altas temperaturas ou por uso de solventes ou por acréscimo de gorduras trans, ok? Esse é um ponto fundamental. Então eu quero que você saia dessa aula com esse pensamento final aqui, com esse conhecimento final. Óleos vegetais altamente processados de sementes, especialmente quando aquecidos repetidamente, podem gerar compostos tóxicos que promovem estresse oxidativo, inflamação e aumentam o risco de doenças crônicas. Escolha óleos de alta qualidade, minimamente processados. Evite reaquecimento ou aquecimento excessivo. Não se esqueça dos outros nutrientes de uma dieta equilibrada, que são muito importantes. Prefira óleos prensados a frio, como é o caso do azeite de oliva extra virgem e óleo de abacate. Utilize métodos que não envolvam altas temperaturas prolongadas. Não usa as chamadas deep fries, as frituras profundas. Aumente a ingestão de alimentos ricos em ômega 3 para equilibrar a proporção de ácidos graxos e consuma esses óleos vegetais com moderação e diversifique as fontes de gorduras saudáveis. A compreensão detalhada dos tipos de óleos vegetais, dos métodos de processamento e das condições de consumo permite resolver a aparente paradoxalidade entre esses dois argumentos. Escolha bem o tipo de óleo que você vai usar. Eu usaria óleo de coco para fritura, eu usaria azeite de oliva para frituras rápidas, eu usaria óleo de abacate, eu usaria óleo de semente de abóbora, se for disponível, óleo de linhaça, óleo de prímula, óleo de borragem, apesar de que esses óleos também não são para fritura. Então tem que escolher a dedo o óleo que você usa na sua cozinha. Então é importante reconhecer que os óleos vegetais podem ser tanto benéficos quanto maléficos, dependendo de como eles são utilizados e são processados. Então é muito importante maximizar os benefícios e minimizar os riscos associados ao consumo desses óleos vegetais. Muito obrigado por ter assistido essa aula até o final, espero ter sido claro nos meus argumentos. E deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula, o que você acha que poderia complementar aqui a nossa argumentação. Um grande abraço, um beijo no seu coração.